Deus lhe concederá sabedoria. Você já se sentiu desorientado mesmo após pensar demais? Já passou horas tentando compreender o que Deus deseja, mas tudo parece ficar ainda mais nebuloso? Há dias em que o peso da decisão é tão intenso que parece sufocar. A mente gira, o peito aperta e você só queria uma resposta nítida, mas ela não chega. É como estar no meio de um nevoeiro. Você olha adiante, tenta enxergar, mas tudo parece encoberto. Porém, calma. Eu sei que o mais angustiante não é não saber o que fazer, é temer escolher o caminho errado. Você não quer frustrar ninguém, não quer sair da vontade de Deus, mas também não consegue ouvir com clareza qual trilha seguir. Mas fique sereno. Deus lhe dará toda a sabedoria de que necessita para tomar suas decisões e conduzir sua vida. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cansado, esgotado de tentar resolver tudo com as próprias forças. As pessoas dizem, use a razão, pese prós e contras, mas o problema é que às vezes até a lógica falha. As alternativas parecem corretas, mas a alma segue inquieta. Você ora e o silêncio de Deus parece ecoar. Você pensa e cada pensamento parece mais uma cobrança do que um alívio. O coração clama por direção, mas a mente está sobrecarregada de suposições. E no fundo, você só queria um sinal, uma certeza, uma paz que dissesse, é por aqui. Porque viver nessa fronteira entre o medo e a incerteza é como caminhar sobre um solo frágil. A qualquer instante, parece que tudo vai ruir. Se eu puder lhe dizer algo agora, como quem já sentiu isso também, você não está só. Deus é sábio e vai ao seu encontro. Você confia? Você precisa confiar no Altíssimo de todo o coração. Muita gente, inclusive aqueles que parecem firmes na fé, já passou por esse vale. E o que diferencia esse momento não é o volume de perguntas que você possui, mas a disposição de buscar a resposta certa no lugar adequado. Buscar as respostas em Deus. Essa confusão que você sente não é falta de fé. É a alma pedindo direção. É o Espírito dizendo, eu preciso de algo além da lógica. Preciso de sabedoria divina. E é aí que a mudança começa. Porque a sabedoria que vem de Deus não depende do quanto você sabe, mas do quanto você confia. Ela não nasce da pressa nem da ansiedade. Ela brota da entrega. E talvez, apenas talvez, esse silêncio que você enfrenta já seja o início da resposta. Quando a alma está cansada, até o que é simples se torna difícil. Você já percebeu como, às vezes, uma escolha que pareceria pequena em outro momento vira um fardo enorme? É como se o coração atravessasse um campo minado. Qualquer passo em falso parece capaz de explodir algo dentro de você. Esse esgotamento emocional que você sente não é fraqueza, não é escassez de fé. Na verdade, pode ser um sinal claro de que você tem carregado tudo sozinho por tempo demais. Muitas vezes nos vemos tentando acertar em tudo, nos relacionamentos, nas finanças, na vida espiritual. Queremos fazer o que agrada a Deus, o que agrada às pessoas, o que agrada a nós mesmos. E nessa tentativa de acertar em todas as direções, perdemos-nos de nós e nos afastamos da paz. A pressão por acertar pode sufocar. Ela chega sorrateira com frases como: e se você errar de novo? Você não pode falhar desta vez. Todos esperam que você saiba o que fazer. E então o medo de errar cresce tanto que começamos a viver paralisados. Melhor não decidir nada do que decidir e fracassar. Não parece assim? Mas permanecer nesse lugar de paralisia também é um sofrimento silencioso. Porque, enquanto o mundo segue girando, você fica ali parado, preso entre a vontade de agir e o medo de escolher errado. Então você tenta racionalizar, faz listas, avalia cenários, pede opiniões, assiste a vídeos, lê livros, compara situações. Mas nada disso traz descanso, porque lá no fundo o que você procura não é uma fórmula.
é uma direção que traga paz. E nesse ponto, muita gente descobre algo profundo. A lógica humana tem limites e existem decisões que não se resolvem apenas com inteligência. Você pode ter todos os dados, todos os conselhos, toda a análise racional e ainda assim sentir um vazio no espírito. É como se o coração dissesse: isso parece certo, mas não há paz. Sabe por quê? Porque há escolhas que só podem ser discernidas espiritualmente. E esse discernimento não brota da lógica nem do esforço, nasce da sabedoria que vem de Deus. Mas antes de falar sobre ela, é importante entender uma coisa. O coração humano tem uma tendência natural a confiar em si mesmo, e isso pode ser perigoso. Jeremias 17:9 nos alerta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa é uma das razões pelas quais, mesmo querendo acertar, muitas vezes nos enganamos. Tomamos decisões baseadas em sentimentos confusos, emoções passageiras, desejos travestidos de urgência. Achamos que estamos fazendo o certo até que o tempo revela que não era. E quando isso acontece, o que sobra é culpa, frustração e mais confusão. Por isso, é tão necessário fazer um diagnóstico honesto da alma, olhar com sinceridade para dentro e reconhecer: estou cansado, tento resolver o que não posso resolver sozinho. Busco respostas em mim quando deveria buscar em Deus. É nesse instante de sinceridade que o Espírito Santo começa a agir, porque Deus resiste ao orgulhoso, mas se aproxima daquele que admite sua limitação. Quando você diz: Senhor, não sei o que fazer, Deus escuta. Quando você confessa: estou com medo, confuso, pressionado, Ele se inclina. Você não precisa ocultar sua fraqueza dele. Na verdade, é justamente nela que ele se manifesta com mais poder. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente. Em 2 Coríntios 12:9, ele escreve: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez a sua maior força agora seja admitir sua fraqueza. Assumir que você não tem todas as respostas, que não dá mais para fingir que está tudo bem, que precisa de ajuda, que precisa de luz. Essa é a porta de entrada para a sabedoria do alto, mas antes dela é necessário abrir mão do controle. E isso não é simples. Fomos treinados para controlar tudo: o tempo, as emoções, os resultados. E quando não conseguimos, entramos em desespero. Mas Deus não opera no desespero. Ele age na entrega. Por isso, muitas vezes, Ele permite que cheguemos a becos sem saída. Não para nos punir, mas para nos mostrar que há um caminho que não depende de nós. E esse caminho começa com uma pergunta sincera: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Essa pergunta muda tudo. Tira o foco da urgência da resposta e nos coloca na posição de filhos dispostos a aprender. Porque sabedoria não é apenas saber o que fazer, é compreender o momento certo, o modo certo e a motivação correta. E isso só o Espírito Santo pode ensinar. Então, se hoje você se sente pressionado, com medo, racionalizando demais e mesmo assim sem paz, saiba: esse é o diagnóstico de quem está tentando viver pela lógica, quando o que precisa é de sabedoria divina. Não se culpe, não se condene, mas também não permaneça nesse lugar. Deus tem algo além para você, e no próximo passo dessa caminhada, vamos entender como essa sabedoria está ao alcance de todo aquele que pede. Mas por ora, respire fundo e reconheça: Senhor, eu preciso da tua sabedoria. E saiba, esse reconhecimento já é o começo da cura. Você já percebeu como muitas vezes o que realmente nos falta não é uma resposta pronta, mas sabedoria para lidar com a vida? Depois de admitir o cansaço da alma e a confusão diante das escolhas, surge a pergunta inevitável: há uma saída? Existe algo que me ajude a decidir com paz, sem medo, sem me perder no caminho? Sim, existe.
e se chama sabedoria divina. Mas atenção, não estamos falando de inteligência comum, nem de uma espécie de expertise humana. Sabedoria divina não é simplesmente ser inteligente, é algo mais profundo, sutil e poderoso. É a capacidade de discernir a vontade de Deus em meio às vozes das emoções, da lógica, das pressões e dos desejos. E o mais surpreendente, ela está disponível a qualquer um que a peça com sinceridade. Tiago 1,5 afirma com clareza: se algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá generosamente e sem repreender, e ser-lhe-á concedida. Que promessa poderosa, que alívio para o coração que se sente perdido. Não é preciso merecer, conquistar ou ter um histórico impecável. O único requisito é a humildade de reconhecer que precisamos e a fé de pedir os conselhos de Deus. Veja o detalhe precioso do versículo. Deus dá a todos, não diz aos mais santos, aos mais experientes, aos que jejuaram 40 dias. Diz a todos. Isso inclui você. Inclui o cansado, o confuso, o arrependido. Inclui quem falhou, quem não sabe mais por onde começar, quem já tentou de tudo. Deus não repreende quem pede sabedoria. Ele não diz, você deveria saber sozinho, ou por que só agora está pedindo? Pelo contrário, Ele se alegra quando é buscado. Ele quer você, seu filho amado, perto dele. Ele se agrada do coração que diz, Pai, mostra-me o que fazer. A sabedoria divina é generosa, ela não vem em gotas, ela é derramada. Mas você pode perguntar, como essa sabedoria se manifesta? Como saberei se estou sendo guiado por Deus? Primeiro, é importante compreender que a sabedoria de Deus nem sempre chega com espetáculos ou sensações intensas. Às vezes, ela vem de forma silenciosa, como uma paz que não faz sentido humano, mas repousa no coração como descanso. Outras vezes, manifesta-se por meio de um versículo que salta aos olhos, de um conselho inspirado, de uma compreensão repentina que traz clareza. É como se, de repente, as peças se encaixassem, o ruído das opiniões silenciasse e você percebesse, é isso que devo fazer. Não porque é o caminho mais lógico, mas porque é o caminho que traz paz ao espírito. E essa é uma das marcas da sabedoria divina. Ela produz paz. Não confunda isso com ausência de desafios. Nem sempre o caminho sábio é o mais fácil. Às vezes ele exige renúncia, coragem, paciência. Mas, mesmo quando envolve lágrimas, traz convicção interior. É como se o Espírito Santo dissesse ao seu coração, este é o caminho, ande por ele. E quando você segue por essa senda, mesmo que tudo ao redor pareça incerto, você permanece em paz. Porque a paz não vem das circunstâncias, vem da presença de Deus, guiando sua alma. Outro sinal da sabedoria divina é a proteção. Ela evita decisões apressadas, revela armadilhas disfarçadas de oportunidades. Ela guarda o coração de alianças equivocadas, de rotas que parecem corretas, mas terminam em frustração. Como diz Provérbios 2:11, o bom senso te guardará e o discernimento te protegerá. Sabedoria é escudo, é luz para os pés, é salvaguarda contra os enganos do próprio coração. E mais, a sabedoria nos ensina a esperar. Nem toda resposta de Deus chega no tempo que desejamos. Às vezes pedimos sabedoria e recebemos. Aguarde. Isso também é resposta, porque Deus sabe que se nos der uma direção fora do tempo, aquilo que seria bênção pode virar peso. A sabedoria ensina que o ainda não de Deus também é direção, e que o silêncio dele não é ausência, mas convite à confiança. Tiago também ensina que ao pedir sabedoria, devemos pedir com fé, sem duvidar. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1:6. Isso significa que, ao orar pedindo sabedoria, é preciso crer que Deus realmente ouvirá e responderá,
ainda que não seja da forma esperada ou na velocidade desejada. Ele é sábio e conhece o tempo de todas as coisas. A fé é a ponte entre o pedido e a resposta. E Deus honra essa fé sempre. Então, hoje, se você está diante de decisões, dúvidas e encruzilhadas, não carregue tudo sozinho. Pare, respire, fale com o Pai e diga com sinceridade: Senhor, não sei qual caminho tomar, mas Tu sabes, e confio que vais me mostrar. Dá-me sabedoria, Pai, a Tua sabedoria. Abro mão do meu controle, esvazio-me de mim e espero em Ti. Essa oração, ainda que simples, move os céus, porque Deus não resiste a um coração sincero. A sabedoria que vem do alto é uma promessa viva. Está disponível a todo aquele que reconhece seus limites e clama com fé. E ela chega na hora certa, do jeito certo, não como uma fórmula, mas como uma presença. A presença de Deus ensinando, conduzindo, protegendo, revelando. Você não precisa mais viver confuso. Você pode viver guiado. E essa mudança começa com um pedido simples: Senhor, concede-me sabedoria. Você já tentou ouvir alguém em meio a um barulho ensurdecedor? Já tentou prestar atenção a uma voz suave enquanto buzinas tocam, celulares disparam e 1000 pensamentos atravessam sua mente? Quase impossível. E no fundo, é assim que muitos tentam ouvir a Deus em meio ao caos. Corremos o dia todo, afogamo-nos em tarefas, nos alimentamos de informações e quando finalmente lembramos de buscar direção, fazemos uma oração apressada e retornamos à agitação da vida. Mas Deus não costuma gritar. Ele não disputa com o ruído. Ele sussurra. E para escutar um sussurro, é preciso silêncio. Silêncio não é apenas ausência de som externo, é um estado interior. É quando a alma se aquieta, quando as exigências da mente cedem espaço à escuta do coração. É ali, nesse lugar de quietude, que a sabedoria começa a brotar. Porque a sabedoria de Deus não chega com alarde, ela chega com presença. E a presença de Deus, muitas vezes, se revela quando todo o resto se cala. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos. Lembra do profeta Elias? Depois de desafiar os profetas de Baal e ver fogo cair do céu, ele entrou numa caverna exausto, querendo desistir. E Deus o chamou para fora. Como Deus se manifestou? Não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Foi num sussurro suave. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma brisa tranquila. 1 Reis 19:12. Esse é o som da sabedoria. Sutil, profundo, transformador. É no silêncio da alma que discernimos o que é apenas pensamento nosso e o que vem do alto. No barulho, confundimos ansiedade com direção. No silêncio, distinguimos a intuição da carne da convicção do espírito. O silêncio é o terreno onde a sabedoria de Deus germina. Mas por que é tão difícil cultivá-lo? Porque tememos o vazio, tememos o que vamos ouvir, ou o que talvez não ouviremos. E muitas vezes carregamos uma crença inconsciente. Se Deus está em silêncio, é porque me abandonou. Isso é mentira. Na verdade, o silêncio de Deus é um convite, um chamado à confiança, um lembrete de que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente, de que esperar em Deus não é perda de tempo, é ganho de perspectiva. A sabedoria do alto não floresce na pressa, ela cresce no repouso. É como uma semente, você planta, rega, espera e só depois vê os frutos. Muitos querem sabedoria instantânea, de micro-ondas, mas Deus não opera assim. Ele está mais interessado em formar sabedoria em nós do que simplesmente entregar respostas rápidas. E para formar sabedoria, ele precisa de espaço, de tempo, de atenção. Por isso, o silêncio é tão essencial. No silêncio, deixamos de buscar apenas soluções e passamos a buscar comunhão.
Você já notou que muitos dos momentos mais sábios e profundos da vida não vieram na correria, mas nos períodos de reflexão, solitude e oração? É porque no silêncio aprendemos a ouvir de verdade, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Ouvir a Deus é um exercício espiritual que requer entrega. Exige desligar o automático. Pede que paremos de tentar controlar tudo com a força da mente. Convida a confiar que Deus está presente mesmo quando não fala. O salmista já sabia disso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Não diz, agitem-se e me descubram. Diz, aquietai-vos. Deus se revela quando nos aquietamos. E é nesse estado de reverência, humildade e descanso em sua presença que a sabedoria é depositada em nosso espírito. Muitas vezes você não ouvirá uma voz audível, mas perceberá que ao longo dos dias sua mente clareia, seu coração sossega, você passa a enxergar com outra perspectiva. Não é mágica, é maturidade espiritual, é a sabedoria operando em silêncio. Sabedoria que às vezes se manifesta como um não sereno diante de uma proposta, como um ainda não prudente diante de uma decisão, como um espere que protege de escolhas precipitadas. Tudo isso é fruto de um coração que aprendeu a cultivar o silêncio interior. E se você pensa, minha vida é muito corrida, como vou encontrar esse silêncio? A boa notícia é, não é preciso um mosteiro para ouvir Deus. Você precisa de intenção. Pode ser no carro, com o rádio desligado. Pode ser numa caminhada, sem fones. Pode ser 5 minutos antes de dormir, quando você apenas respira e diz, fala, Senhor, estou ouvindo. Silêncio não é ausência de som, é presença de escuta. Quanto mais você escolhe se desconectar do ruído do mundo para se conectar com a voz de Deus, mais sensível se torna. Fica mais fácil reconhecer quando uma ideia vem dele e não de você. Quando um impulso é espiritual e não emocional. Quando uma decisão carrega sabedoria e não pressa. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável. Como diz Tiago 3,17, a sabedoria, porém, lá do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Veja as palavras, pacífica, tratável, misericordiosa. Essa é a sabedoria que Deus quer nos dar. Mas para isso, precisamos nos calar. Não apenas a boca, mas o orgulho, a urgência, a ansiedade. E dizer, Senhor, não quero apenas ouvir, quero estar disponível para ouvir, quero dar-te espaço, mesmo que leve tempo, mesmo que o silêncio me confronte, eu quero te escutar. Essa postura transforma, é o solo fértil onde a sabedoria frutifica. E sabe o que é mais lindo? Aos poucos, você passa a reconhecer os sussurros de Deus com mais nitidez. Eles nem sempre virão como respostas diretas, mas como paz, discernimento, direção sem esforço. É como se você parasse de empurrar a vida e passasse a ser conduzido. Tudo começa no silêncio, no lugar secreto, na quietude da alma, na entrega sincera que diz, Senhor, não quero usar-te como um oráculo, quero caminhar contigo. E se o Senhor está em silêncio, é porque o silêncio também educa. E educa mesmo, pois é nele que você percebe o que realmente habita seu coração. Que você descobre onde estão suas feridas, que entende que a sabedoria de Deus não é só resposta, é presença que forma. Então, hoje, em vez de buscar apenas o que fazer, busque estar com Ele. Não se preocupe em preencher todos os momentos com palavras. Às vezes, o ato mais espiritual é simplesmente ficar quieto diante de Deus. E nesse silêncio, Ele falará do jeito dele, no tempo dele, com sabedoria transformadora. Você já notou quantas vezes foi poupado de escolhas ruins? Não por saber demais, mas por parar a tempo. Quantas portas pareciam boas, promissoras, até alinhadas aos seus desejos,
Mas algo, a paz que sumiu, um incômodo silencioso, fez você recuar? Talvez você não tenha entendido na hora, mas depois tudo ficou claro. Foi livramento. Essa é a força da sabedoria. Ela protege. Sim, a sabedoria de Deus não apenas nos faz decidir bem, ela nos impede de cair mal. É escudo contra armadilhas com aparência de oportunidade. Preserva-nos de alianças erradas, caminhos falsos e atalhos perigosos. A sabedoria não é um acessório espiritual, é uma necessidade vital. Por isso a Bíblia é enfática. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9:10. Temor do Senhor não é medo paralisante, é reverência profunda. É respeito por quem Deus é, por sua soberania, por sua vontade e seu tempo. Quem teme ao Senhor não decide às pressas, não se move apenas por emoção, não entra em qualquer vereda só porque parece boa, porque sabe que nem tudo que brilha é ouro e nem tudo que é lógico é divino. E aqui está um segredo: a verdadeira sabedoria sempre anda de mãos dadas com a paz. Se há sabedoria de Deus, há também serenidade, mesmo quando a decisão é difícil, mesmo que o mundo diga o contrário. Por isso, diante do que é confuso, apressado, repleto de tensão e ansiedade, pare e pergunte: isso me traz paz ou apenas urgência? A sabedoria de Deus não grita, ela orienta, ela acolhe e abraça como verdade para o caminho cristão. Não força, conduz. Quantas vezes entramos em relacionamentos, negócios, projetos que pareciam perfeitos, mas depois percebemos: faltou discernimento. A sabedoria de Deus teria nos protegido se tivéssemos parado para ouvi-lo. Por isso, Provérbios insiste em buscar sabedoria como um bem precioso. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4:7. É como se dissesse: pode faltar dinheiro, recursos, apoio, mas se você tiver sabedoria, estará seguro. Sabedoria é escudo. Sabedoria é cerca. Sabedoria é alarme espiritual que nos alerta. Não entre por aí. E às vezes, esse aviso divino vem disfarçado de uma porta que se fecha, de um vínculo que não vinga, de uma proposta retirada. Você pode até se frustrar no momento, mas depois entende: foi proteção. A sabedoria de Deus atua antes da queda. Enquanto o mundo ensina que errar é humano, Deus ensina que sabedoria é prevenção. Não precisamos tropeçar sempre para aprender. Podemos aprender ouvindo, podemos crescer com discernimento. E aqui entra algo precioso: a sabedoria também protege de nós mesmos. Sim, das tendências impulsivas, dos apegos emocionais, da dificuldade de esperar. Muitas vezes, o maior perigo não está fora, está dentro. Quantas decisões tomamos baseadas na carência, no orgulho ferido, na necessidade de provar algo? Quantas vezes ignoramos a voz de Deus para seguir a voz da aprovação alheia? A sabedoria lembra: não siga sentimentos, siga o Espírito. Isso só é possível quando aprendemos a diferenciar emoção de direção. Nem tudo que se sente forte vem de Deus. O coração humano é instável, mas a sabedoria divina é firme, constante, confiável. Ela protege você do agora, precipitado para que não comprometa o depois, planejado por Deus. Segura você hoje para não vê-lo chorar amanhã. Limita agora para libertar depois. E o mais belo, essa sabedoria está disponível. Não é privilégio dos mais espirituais, nem dos melhores crentes. É para todo aquele que pede com fé e humildade. Como Tiago 1:5 lembra: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Ou seja, Deus não zomba de suas dúvidas. Ele não se irrita com suas indecisões. Ele ama quando você pede sabedoria.
Porque, ao pedir, você está dizendo: Pai, não quero viver confiando apenas em mim. Quero viver sob tua direção. Essa entrega toca o coração de Deus. E Ele responde com clareza, com paz, com proteção. Pode ser que você ainda enfrente desafios, mas a sabedoria o livrará de desastres evitáveis. Dará sensibilidade para perceber perigos antes que se tornem tragédias. Concederá humildade para dizer não sei quando for preciso e força para recusar o que parece certo, mas não é. Essa é a sabedoria do alto. Ela não o tira da vida real, mas capacita a viver com maturidade espiritual. Não o isenta de escolhas difíceis, mas lhe dá visão para escolher com propósito. Ela não o blinda das dores, mas o preserva de arrependimentos. Essa é a proteção da sabedoria, silenciosa, firme, poderosa. Hoje, talvez você esteja diante de decisões importantes. Talvez esteja cansado de errar, de repetir padrões, de correr riscos desnecessários. Deus o chama para um novo tempo. Tempo de discernimento, tempo de escolhas pautadas não pelo que os olhos veem, mas pelo que o Espírito revela. Tempo de sabedoria que guarda sua mente, seu coração, seu futuro. Então respire, silencie os ruídos e diga com sinceridade: Senhor, protege-me com tua sabedoria. Livra-me do que parece certo, mas não é. Ensina-me a esperar, a ouvir, a obedecer. Não quero andar sozinho, quero caminhar seguro sob tua direção. E Ele o conduzirá passo a passo, decisão após decisão, protegido pela sabedoria do alto. Você já percebeu como é exaustivo viver tentando agradar a todos? Dizer sim para manter a paz, mesmo quando sua alma grita não. Fazer o que esperam de você, ainda que vá contra o que você sente ser correto? Essa prisão invisível de agradar, corresponder, não decepcionar esgota e, pior, nos afasta da vontade de Deus. Não se afaste de Deus, porque, quando a voz dos outros soa mais alto que a voz de Deus, algo está fora do lugar. A sabedoria divina entra nesse ponto como libertação. Sim, a verdadeira sabedoria liberta. Retira o peso das expectativas humanas e nos conecta à direção do alto, porque a sabedoria de Deus não o aprisiona em personagens. Ela ensina a viver com autenticidade, firmeza e propósito. Sabedoria não é dureza, é liberdade. Livre do medo de errar, livre do medo de perder pessoas, livre da culpa que faz aceitar o que Deus já mandou deixar. Sabedoria ensina que dizer não também é amor. Amor por você, pela sua paz, pela sua obediência a Deus. Por isso, Provérbios 4:7 declara: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Em outras palavras, você pode perder apoio, oportunidades e elogios, mas, se tiver sabedoria, terá liberdade interior. Muitas vezes, o maior cativeiro não está fora, está na alma. Quantas pessoas vivem reféns da necessidade de aceitação, moldam-se ao que os outros querem, mesmo sabendo que isso as corrói por dentro? A sabedoria de Deus vem para romper esse ciclo, dá clareza sobre quem você é, coragem para sustentar convicções e ensina que agradar a Deus vale mais do que aplausos humanos. Essa sabedoria não é arrogante, é serena, madura, pacífica, como Tiago 3,17 descreve. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Perceba, ela não o torna insensível, mas equilibrado. Não faz você reagir por impulso, mas responder com clareza. Não faz viver para impressionar, mas para obedecer. E quando você vive com essa sabedoria, começa a dizer não, sem peso. Passa a discernir o que é seu para carregar e o que não é. Para de abraçar causas que não são suas. Recusa manter conexões que o esgotam espiritualmente. Entende que paz é mais importante que aparência.
que bênção não é agradar a todos, mas agradar a Deus. A sabedoria liberta da síndrome do Salvador. Você percebe que não precisa resolver tudo, carregar todos, estar em todos os lugares. Aprende a priorizar e a dizer, agora não, preciso ouvir a Deus antes. Isso não é egoísmo, é autocuidado espiritual. Muitas batalhas que você enfrenta hoje nem são suas. Você entrou nelas por carência, impulso, pena ou culpa. A sabedoria de Deus ensina que compaixão sem discernimento vira desgaste. Generosidade sem direção torna-se autoabandono. Então, pare e pergunte: quantos sims têm me roubado a paz? Quantos compromissos assumi só para evitar conflito? Quantas vezes disse amém, quando na verdade meu espírito dizia, fuja? É hora de ser livre. Livre para ouvir a Deus e obedecer. Livre para romper com ciclos que adoecem. Livre para dizer sim ao que edifica e não ao que consome. Essa liberdade é fruto da sabedoria. E a sabedoria é dom de Deus, acessível, transformadora. Por isso a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade revelada pela sabedoria liberta, quebra grilhões emocionais, retira vendas espirituais, mostra caminhos que o medo oculta. E muitas vezes, o caminho que Deus quer mostrar não é o mais simples, mas é o mais libertador. Deus não deseja que você viva refém da aprovação alheia. Ele quer que você ande de cabeça erguida no lugar onde Ele mandou estar. A sabedoria de Deus revela que, às vezes, o sim mais doce esconde veneno emocional, que às vezes o não mais difícil abre portas de cura, e que muitas vezes o que parece perda é livramento. Quando você recebe essa sabedoria, até as críticas mudam de efeito. Elas não paralisam mais, porque você entende, não preciso que todos me compreendam, preciso andar na luz de Deus. Essa consciência muda tudo. Você passa a filtrar melhor suas decisões, proteger sua energia, ouvir mais e justificar menos. Torna-se livre por dentro. E essa liberdade interior é o maior sinal de que a sabedoria de Deus está operando em você. Você deixa de ser refém do IC e passa a confiar no Deus sabe. Entende que dizer não com paz vale mais do que dizer sim com peso. Isso liberta. Hoje Deus o chama a um novo nível de maturidade. Ele quer dar-lhe uma sabedoria que não apenas decide, mas liberta. Liberta do passado, das pressões, das manipulações emocionais. Liberta da ideia de que você precisa agradar para ser amado. Liberta da mentira de que obedecer a Deus significa decepcionar os outros. Não. Obedecer a Deus é o maior ato de amor que você pode viver. E a sabedoria que vem do céu lhe dará esse entendimento, não como teoria, mas como prática diária. Então, se hoje você se sente preso à dúvida, ao medo, ao hábito de dizer sim quando quer dizer não, ore. Senhor, ensina-me a ser livre, dá-me sabedoria para escolher com verdade. Mostra-me o que devo recusar, o que devo priorizar, o que devo silenciar. Não quero mais viver para agradar, quero viver para obedecer. Concede-me discernimento para dizer não, sem culpa e sim com propósito. Dá-me sabedoria que me liberta de mim, dos outros e das pressões deste mundo. E Ele ouvirá. Porque a sabedoria que liberta não é luxo, é cuidado, é alívio, é resposta de amor e está disponível para você hoje. Você já sentiu que Deus o direcionava a fazer algo que aos olhos humanos simplesmente não fazia sentido? Algo que ia contra conselhos, expectativas e lógica? Talvez perdoar alguém que o feriu profundamente, abrir mão de uma oportunidade aparentemente perfeita ou permanecer firme num lugar onde todos dizem, saia. Pois é, a sabedoria de Deus muitas vezes parece ilógica e ainda assim é ela que conduz à paz.
Por isso, Isaías 55:9 declara: Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa é uma das verdades mais libertadoras e desafiadoras da fé. Deus não pensa como nós. Ele enxerga além, age com propósitos eternos e por isso muitas vezes o que ele pede não parecerá razoável, parecerá estranho, radical, contrário à lógica. Mas é exatamente nesse ponto que você precisa de fé e sabedoria. Sabedoria para não se apoiar apenas no próprio entendimento e fé, para confiar que os caminhos de Deus, mesmo quando soam absurdos, são os melhores. Veja Noé. Deus o mandou construir uma arca em terra seca. Ordenou investir anos em algo sem precedente, uma chuva que inundaria tudo. A lógica diria loucura. Mas Noé escolheu obedecer e, por meio de sua obediência, salvou a família. O mesmo com Abraão. Deus o chamou para sair de sua terra, de sua parentela, rumo a um lugar ainda não revelado. E mais, pediu que oferecesse o próprio filho, o filho da promessa. A mente humana não entende, mas a sabedoria divina sustentou, e Deus o honrou grandemente pela fé. Percebe? A sabedoria de Deus não é irracional, mas é superior à razão. Ela não ignora a lógica, apenas a transcende, pois não opera só no plano natural, mas no espiritual. Enxerga consequências eternas, onde nós vemos apenas o presente. Protege de armadilhas com cara de oportunidade. Aponta caminhos estreitos que terminam em abundância. E muitas vezes exige atitudes que nos fazem parecer tolos aos olhos de outros. Perdoar sem ser solicitado, esperar quando todos correm, recomeçar quando tudo parecia certo, calar quando tudo dentro de você quer gritar. A sabedoria de Deus não busca aprovação, busca obediência. Quem anda com ela aprende a confiar mesmo sem entender. Você não precisa compreender tudo para obedecer a Deus. Se só obedece quando entende, não é fé, é controle. A verdadeira sabedoria tira você do lugar do controle e o leva ao lugar da confiança. Confiança em um Deus que vê o que você não vê, que já está no seu amanhã e que ama demais para entregá-lo ao engano da lógica humana. Quantas vezes a melhor decisão racional era justamente a que o afastava da vontade de Deus? Quantas portas pareciam perfeitas, mas eram armadilhas? Quantos relacionamentos pareciam bênção, mas só drenavam sua energia? A lógica humana é limitada. A sabedoria de Deus é perfeita. Ela impede que caiamos em ciladas emocionais, põe freio quando tudo em nós quer correr e nos impulsiona quando tudo em nós quer paralisar. O que hoje parece absurdo pode ser exatamente o caminho que Deus usará para amadurecer, preservar e elevar você. Lembre-se, Deus mandou Josué marchar ao redor de Jericó por 7 dias. A estratégia parecia uma piada, mas foi a sabedoria do céu que derrubou muralhas. Quando Jesus cuspiu no chão, fez lodo e aplicou nos olhos do cego, ninguém esperava cura daquela forma. Mas a sabedoria divina transforma barro em milagre. Deus é especialista em confundir os sábios deste mundo, como 1 Coríntios 1:27 afirma: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolheu as fracas para envergonhar as fortes. Se o que Deus lhe pede hoje parece loucura, talvez seja exatamente a sabedoria em ação. Sabedoria não se mede com régua humana. Reconhece-se pelos frutos. Se a direção traz paz, mesmo parecendo estranha, se aproxima de Deus, mesmo afastando de pessoas, se exige fé, mesmo tirando do conforto, confie. Essa sabedoria vem do alto e o conduzirá ao centro da vontade de Deus. Mas atenção, a sabedoria divina não exclui a escuta, exige-a. Para reconhecer quando Deus fala, é preciso vida de oração.
É preciso aprender a silenciar o barulho externo e acalmar a inquietação interna. Sabedoria vem no descanso, não no desespero. Na paz, não na pressa. É no silêncio do espírito que o discernimento floresce. Por isso, se você está diante de decisões que parecem ilógicas, mas conduzem à paz, à renúncia e à verdade, escute. Talvez Deus esteja aí, guiando com sabedoria do alto. E, se tudo em você grita, isso não faz sentido, responda em oração: Senhor, ensina-me a confiar mais na tua voz do que na minha razão. Se o que queres de mim contraria minha lógica, dá-me coragem para obedecer. Não quero seguir o que parece certo aos olhos humanos, mas o que é verdadeiro aos teus olhos. Concede-me sabedoria que me alinhe à tua vontade, mesmo que eu não entenda agora, porque sei, teus pensamentos são mais altos e teu caminho é perfeito. Chegamos ao fim desta jornada e talvez, ao longo do percurso, você tenha se visto retratado em várias partes. Talvez, neste momento, seu coração esteja inquieto diante de uma escolha difícil, com 1000 pensamentos cruzando a mente como flechas. E se eu errar? E se não for isso? E se for tarde demais? Se você está cansado de tentar calcular tudo, se o peso de acertar está esmagando você, se sua mente está exausta e sua alma sem paz, hoje convido a algo diferente. Parar de correr, parar de tentar entender tudo, parar de controlar tudo e simplesmente render-se. Render-se àquele que sabe o fim desde o começo. Render-se àquele que tem planos de paz e não de mal. Render-se àquele que jamais falha. Não é rendição ao medo, é rendição ao cuidado de Deus. Porque a sabedoria não é conquistada com esforço, é recebida com humildade. E hoje juntos vamos orar. Não com palavras ensaiadas nem fórmulas prontas, mas com a alma exposta diante de Deus, com sinceridade, reverência e confiança. Respire fundo, feche os olhos se puder e ore assim: Pai amado, tu conheces o meu coração. Vês o quanto tenho tentado acertar. Vês minha luta interna, minhas dúvidas, meus receios. Conheces as lágrimas que não derramo em público, os dilemas que só eu e tu sabemos. Reconheço hoje, Pai, que minha sabedoria humana é limitada. Por mais que eu tente, não consigo prever o futuro. Não consigo calcular todas as variáveis. Não consigo controlar o que está além das minhas mãos. Por isso agora, com o coração quebrantado, peço-te, Senhor, dá-me sabedoria. Sabedoria que vem do alto, que traz paz, que não confunde, mas esclarece, que me alinha ao teu querer mesmo quando não compreendo. Tua palavra diz, em Tiago 1:5, que se alguém precisa de sabedoria, deve pedir a ti e tu a concedes generosamente, sem repreender. Então aqui estou, Pai, pedindo, buscando, esperando. Livra-me de agir por impulso. Livra-me da pressa que me afasta da tua vontade. Livra-me da ansiedade travestida de racionalidade. Ensina-me a esperar com fé. Ensina-me a ouvir tua voz no silêncio. Ensina-me a reconhecer quando és tu que falas, mesmo quando contraria o que eu esperava. Dá-me discernimento para saber a hora de avançar e coragem para obedecer quando tudo em mim quiser recuar. Mostra-me, Pai, o teu caminho, ainda que seja estreito, ainda que seja solitário, ainda que pareça loucura aos olhos dos outros, porque prefiro parecer tolo diante do mundo, a errar o alvo diante de ti. Que tua sabedoria me proteja de decisões erradas. Que me livre de relacionamentos que roubam minha paz, de rotas que desviam meu propósito, de escolhas com aparência de acerto, mas que são engano. Quero seguir-te, Senhor, mesmo quando não entendo, mesmo quando dói, mesmo quando tudo parece incerto, porque sei que teus caminhos são mais altos e teus pensamentos perfeitos. Hoje entrego em tuas mãos essa decisão que me angustia, essa dúvida que me sufoca, essa escolha que não consigo fazer sozinho. Dirige meus passos, confirma com tua paz, guia-me por tuas veredas eternas e que, ao final, eu possa dizer:
Foi Deus quem me conduziu. Ele me mostrou o caminho e não me arrependo de ter obedecido. Oro assim em nome de Jesus, com fé, gratidão e descanso. Amém, amém. Não se esqueça, Deus lhe dará toda a sabedoria necessária. Se essa reflexão e oração falaram com você, se você sentiu o Espírito de Deus tocar o seu coração, deixe um amém nos comentários ou escreva uma frase de fé como declaração pública de confiança no Senhor. Se ainda não se inscreveu no canal Vidas Cristãs, clique agora em inscrever-se. Ative o sininho para receber as próximas mensagens de fé, sabedoria e direção espiritual. E não deixe de conferir o conteúdo complementar no primeiro comentário fixado. Pode aprofundar ainda mais o que Deus começou a falar com você hoje. Que a sabedoria do alto guie cada passo seu, que você tenha clareza para ouvir a voz de Deus, coragem para obedecer e paz para descansar. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.